Ela é contadora com mais de 20 anos de experiência aqui nos Estados Unidos. Ela é referência em planejamento tributário, pré-imigratório e estratégias fiscais. Ela também é CEO de uma das maiores empresas de contabilidade da Flórida, e ela faz uma exposição sobre a importância do trabalho da Global Tax Advisory no planejamento imigratório para executivos de alta performance. Recebam ela com muito carinho, Carol Larson. Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. E eu quero iniciar complementando o que o Léo disse sobre a parte migratória e o quão importante é para nós, imigrantes e aqueles que pensam em migrar, se preparar antes de mudar. Então, hoje a Larson, ela criou um novo departamento, que é o Global Tax Advisor, especializado na parte de planejamento pré-imigratório. Ou seja, não adianta você fazer um certinho, conseguir migrar com a sua família para cá. No final, quando você chega aqui, você se depara com uma situação e fala, e agora? O que eu vou fazer? Tem a parte dos impostos, aquela que eu sempre digo, que mais dói, que dói aqui no bolso. Se não existir um planejamento pré-imigratório, os riscos da imigração, eles são muito grandes. Então, a gente tem casos de clientes que imigraram e, devido às circunstâncias fiscais, eles acabaram tendo que entregar o green card, né? Então, todos nós que vivemos essa realidade da comunidade brasileira sabemos disso. Então, o planejamento imigratório, ele é essencial para aqueles que pensam em adquirir um visto, ou até mesmo aqueles que já estão morando aqui. Porque não é porque você imigrou sem um planejamento que não existe uma solução que a gente possa apresentar para vocês. Então, os maiores problemas que a gente encontra com o brasileiro que migra, normalmente é relacionado a parte dos empresários, porque no Brasil todos sabemos que os dividendos não se pagam impostos quando você recebe essa distribuição. Então, o empresário muda de uma forma super tranquila, acreditando que, tá tudo bem, minha empresa está pagando os impostos lá, e o que eu tenho no Brasil vai ficar aqui, o que eu tenho nos Estados Unidos eu resolvo lá. Não funciona assim. Então, a lei americana, ela é muito rígida e clara, tributação global. Então, todos aqueles que adquirirem a residência fiscal, eles são obrigados a declarar a receita global. E não é somente aquilo que você realmente recebe. Qualquer lucro auferido fora dos Estados Unidos, ele é tributado aqui. Então, a maior surpresa, quando a gente conversa com os imigrantes, os empresários especialmente, não, Carol, mas lá no Brasil eu só tenho uma empresa, deixei lá e vou viver de dividendos. Então, aí está o problema. Os dividendos não têm como ser compensados aqui. Para que isso aconteça, nós precisamos criar uma estrutura nova societária ou outro tipo de estratégia para que essa pessoa consiga viver aqui sem ter que pagar. No Brasil, nós sabemos, né? PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, todos os impostos que tem. Não bastando pagar lá, você ter que pagar aqui também. Então, o que a gente hoje mais reforça para os nossos clientes é em relação a quem são empresários. Então, sempre pensem que você será tributado sobre essa receita e que nem sempre ela é compensada. E não só pensando na parte dos empresários, mas de outras pessoas que vivem de renda. Então, a renda passiva no Brasil, ela é tributada nos Estados Unidos de uma forma muito agressiva, é como se fosse uma tributação que penaliza o indivíduo. Então, se eu tenho, por exemplo, um PGBL no Brasil, esse PGBL parece uma situação tão comum para a gente, né? Você passa a sua vida toda contribuindo, um dia você vai começar a receber, só que esse PGBL é considerado uma PFIC, é o pior tipo de tributação que existe para uma pessoa física nos Estados Unidos. Independente se você recebeu ou não distribuição do seu plano previdenciário, você é tributado como se tivesse recebido, pior, numa alíquota de 37%. Então, são muitas surpresas que as pessoas não estão preparadas devido à falta do planejamento. Não só falando da parte de PFICs, nós temos também aqueles os quais eles têm investimentos através de outras empresas no Brasil, então eles entendem que eu não participo diretamente. Hoje a Receita, ela considera participação direta
indireta e construtiva, ou seja, eu não preciso estar ali no quadro de sócios para que eu tenha a obrigatoriedade de declarar aqui nos Estados Unidos o lucro auferido pela empresa que eu participo no Brasil. Então, não é, não, tá tudo tranquilo, Carol, já resolvi tudo, já criei uma offshore, já criei uma LLC. Não é bem assim, pessoal. Cada estrutura criada, estratégia implementada, ela tem uma consequência. E a legislação americana, quanto a brasileira, ela é extremamente complexa e ela exige que você esteja em compliance, mesmo você dizendo, mas eu sou imigrante, eu não sabia. Não existe essa desculpa para a Receita. Você tem que estar ciente de todas as suas responsabilidades antes de se mudar para cá. E o trabalho que a Global faz hoje é tranquilizar esta mudança. De qual forma? Vamos entender, pelo menos 3, 4 meses antes da sua mudança, o que você tem no Brasil, que nós conseguimos reestruturar isso e criar uma estratégia, o qual eu tenho alguns colaboradores presentes, sabem que a pessoa consegue economizar, são valores que até parecem que está falando de práticas ilícitas, mas não são práticas ilícitas. A legislação permite que a gente aplique regras diferentes para cada tipo de receita. Então, não adianta acreditar ou pensar que vai ser de tal forma, porque não funciona bem assim. E para fortalecer esse ponto, a gente não tem que pensar somente no momento que você recebeu o green card ou virou residente. Tem um momento também que você está como não residente. Quais as implicações de um não residente nos Estados Unidos? Às vezes eu creio, né, Maia, que é um pouquinho pior que até para o residente, devido às grandes alíquotas, principalmente de imposto de sucessão. Então, os Estados Unidos, como todos sabem, é um país que tem uma alíquota de imposto de sucessão mais alta que existe no mundo, é de 40%. Então, qualquer não residente que compre uma casa, aqui no Magic Village, como muitos brasileiros têm, e compre uma casa de forma não estruturada corretamente, se por um acaso um dos donos venha a falecer, para que essa metade desse dono transfira-se ao outro, é um imposto de 40%. Então, não é uma coisa que nem no Brasil, o ITCMB, você está falando de 4% ou 8%. São alíquotas altíssimas. Então, para resumir, é extremamente importante não só pensar em um visto para se mudar para os Estados Unidos, mas também organizar a sua parte fiscal e tributária. E a Larson está aqui para ajudar, para resolver os problemas, não só dos que estão se mudando, mas daqueles que estão aqui também e precisam de abertura de empresas, parte de imposto de renda, reorganização societária, que é muito importante para quem está imigrando, a reorganização societária, o planejamento sucessório, o planejamento previdenciário. Quantos casos nós temos de pessoas que vivem aqui já há 10, 20 anos e quando tentam se aposentar, não tem como se aposentar, porque não fizeram um planejamento previdenciário. Então, o planejamento ele é tudo para o sucesso, não só do imigrante, mas de qualquer ser humano nos Estados Unidos. E, como eu disse, nós estamos aqui para poder servi-los em qualquer parte, qualquer etapa da sua vida, seja no pré-imigratório, pós-imigratório, a sua vida aqui, nós estamos para realmente ajudar e trazer soluções personalizadas, porque aquela coisa de copy and paste, vamos fazer isso aqui para todo mundo, não funciona. Cada um tem uma situação, cada um tem um objetivo, cada um tem uma missão, cada um tem uma receita, cada um tem uma quantidade de bens. Então, é necessário que esse planejamento seja feito de forma personalizada para cada indivíduo. E eu gostaria de apresentar para vocês a Maíra, que é a nossa diretora técnica do Departamento Operacional da Larson, onde nós cuidamos dos clientes residentes, para que ela possa dar uma breve palavrinha para vocês, explicando também sobre a parte operacional e quais são todas as implicações e qual a importância de você ter tudo isso em dia para evitar penalidades e impostos adicionais nos Estados Unidos. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando esse momento, nesse lugar lindo, e que curtam bastante. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Prazer, eu sou a Maíra, como a Carol falou, apresentou, sou diretora operacional da Larson. Então, a minha parte, junto com a Carol, além de executar todo o planejamento que ela faz lá no departamento da Global, é fazer com que as empresas cumpram suas obrigações desde o início, né? Que tem-se o mito de que a empresa não precisa ter licença, não precisa ter contabilidade.
Não é bem assim. Apesar de aqui ser um país onde as pessoas podem executar tudo muito sozinho, né? O país incentiva muito isso. A gente precisa de algumas estruturas que são fundamentais para a tomada de decisão das empresas. Então, uma contabilidade não é somente fazer os livros contábeis ou somente você ter ali escrito assim, eu não preciso pagar contador. Muito pelo contrário. Um livro fiscal bem elaborado vai te fazer tomar de decisões não só financeira, como a alavancagem da empresa, tomada de decisões no crescimento da empresa ou até redução de custos e entre outras decisões que a gente usa esses livros. Então, na nossa parte operacional, a gente cuida do payroll, que é a folha de pagamento de funcionários, da contabilidade, como eu já mencionei, a parte de impostos também, que nossa parte de impostos não é só, vou mandar minha documentação, entra no meu extrato, a gente tenta conscientizar o cliente de que a gente precisa organizar um imposto elaborado de uma forma correta, da maneira individualizada, né? Que tem hoje muito youtuber, meu amigo fez assim, recebeu um refund de $10 mil. Ali tem uma placa falando, 3 filhos recebe 14 mil. Não é bem assim, tem várias regras, então a nossa preocupação sempre vai ser conscientizar e fazer com que você entenda. Você não vai fazer um imposto com a Lácio e não entender o que você está fazendo, por quê? Qual é a parte que você contribui? O que você pode economizar? O quanto você consome, otimizar os seus impostos, na toda a parte familiar também influencia. Você tem um filho, às vezes você tem um filho no college, e se fizer o imposto dele separado, ele tem mais benefício do que você. Então, por muitas vezes, a gente eu tenho 3 dependentes, quer colocar os filhos, mas assim, dependendo da idade, dependendo da sua renda, às vezes nós temos famílias que fazer separado, na maioria das vezes não é o caminho, mas a gente tem outras famílias que sim. Então, a gente acompanha o cliente desde o início. Então, a gente costuma falar que nós somos contadores consultores, né, Cá? Porque dificilmente um cliente vai fazer um imposto com a gente sem realmente receber toda a instrução necessária do que ele precisa para ter o seu imposto bem feito nos Estados Unidos. Além disso, temos a parte de licença. Em relação a preparar um imposto, totalmente. Planejar um imposto, totalmente. Para que a gente tenha economia, lançar dados. Exatamente. Até que hoje nós temos vários sistemas disponíveis, até o próprio IRS hoje já disponibiliza sistemas gratuitos para preparação de imposto, mas ali é só imputar dados, né? Então, você realmente não consegue saber qual é o impacto daquelas informações colocadas incorretamente para sua informação. Então, além disso, a gente também tem a parte de licenças, então também tem esse mito que as empresas não precisam de licença. Então, recentemente, o Estado, alguns counties passaram por reformas e a gente está recebendo muita notificação de clientes necessitando aplicar suas licenças. Então, todo e qualquer business, sim, precisa de licença, gente. É importantíssimo isso, mesmo que não operacional, é a empresa nascendo. Então, assim, vou falar do Brasil, porque tem muito brasileiro aqui, acho que todo mundo. No Brasil não existe uma empresa ser criada sem ter a licença de funcionamento, a licença do bombeiro, tem várias licenças, pelo menos 2, né? Aqui também você tem que ter, pelo menos, a sua licença de funcionamento. Então, em dado momento, você vai ter a licença do Estado, a licença do county, a licença da cidade. Então, é muito importante ter essa conscientização, e a gente preza muito por isso. Então, quando o cliente procura a gente para fazer a consultoria da abertura de empresa, ele realmente é munido de muita informação. Isso, de fato, a decisão de fazer ou não, aí já é dele, né? A gente realmente vai instruí-lo sempre do que é importante. Então, desde o início até a chegada da preparação do imposto de renda, ele vai ser acompanhado por um dos nossos profissionais, que está lá disponível para atender ele. Além disso, a gente faz a parte de consultoria. Então, o cliente nem sempre precisa de uma consultoria só para abrir o business. Às vezes, ele precisa de uma consultoria para reestruturação. Então, a gente também faz essa análise. A parte de estruturação tributária, falando um pouco do operacional, que é muito comum devido aos youtubers, ao Instagram. E vai lá e abre uma empresa em tal lugar. Ok, abriu uma empresa, se abriu ela perante a junta. E qual forma que essa empresa será tributada? Então, o que a gente mais recebe são clientes que chegam, está tudo certinho, vamos dar uma olhada. Quando a gente lança o imposto, a forma escolhida de tributação, a pessoa às vezes está pagando 15,3% a mais de imposto, que é normalmente o que acontece com aquelas LLCs operacionais. Então, é mais simples
Brasil? Sim, só que não deixa de ser importante alguns detalhes, principalmente quando a gente fala de parte fiscal. Então, a tributação aqui nos Estados Unidos não existe presumido, simples, a empresa de pequeno porte, é tudo no lucro real. Então, ter um acompanhamento contábil mensal que controle todos aqueles números que entraram, que saíram, para você, como dono da empresa, entender aonde está indo o meu dinheiro, por que eu não estou tendo o lucro esperado, o que eu posso fazer para ter um lucro maior. É fundamental você ter todos esses balanços em mãos para que você faça esse acompanhamento. E a Larson, como um grupo, a gente consegue assessorar em todas as pontas, e tanto na parte nacional como na parte passivo patrimonial, que é o que a Mai cuidou muitos anos de um departamento que se chama International Division, que são aquelas pessoas que vêm investir nos Estados Unidos. Aí eu comprei um imóvel, aí você compra um imóvel na sua pessoa física, chega uma família lá, a criança sofre um acidente dentro do imóvel. Quantas cartas nós temos de advogados e corte? Mesmo tendo seguro, todo mundo sabe que aqui é o país do processo. Eles vão tentar tirar uma lasquinha. Então, não pode deixar o CPF, como a gente fala no Brasil, aqui o Social Security, exposto. Então, é CPF pobre, Social Security pobre, e tudo que for possível a gente estruturar e planejar através de pessoas jurídicas para blindar e proteger o seu próprio patrimônio, ele é essencial. É um gasto que, às vezes, ele é tão pequenininho comparado com o tamanho do problema que a gente vê pessoas passarem, que não faz muito sentido a pessoa achar caro um gasto com uma coisa que gera tanta economia e evita tantos problemas no futuro. Deixa eu deixar você continuar e a gente passa para o próximo. A Carol falou algo muito importante. A maioria dos clientes, eu sempre peço para o cliente fazer essa conta. A maioria dos clientes não residentes, na verdade. Quando a gente monta estrutura e apresenta, nossa, Maíra, que caro. Eu faço, então, mas o quanto você está colocando em risco não fazendo isso? Então, a gente sempre tenta trazer ao contrário, né? Então, às vezes, a estrutura toda, em 20 anos, já vai ser nem 50% do que ele pagaria de imposto em caso do falecimento dele. Então, eu sempre gosto de trazer isso em números, que tem pessoas que são muito visuais, né? A Carol mesmo é uma pessoa muito visual. Ela, assim como ela, eu também faço reuniões, escrevo muito, apresento muito dado. Então, assim, eu gosto de trazer isso para o cliente. Ó, o seu patrimônio hoje é isso. A sua estrutura hoje, em 20 anos, você vai gastar isso aqui para manter ela abrir, nananã. Então, assim, no final, pessoal, traz de volta e fala, não, eu estou realmente investindo. Então, não estou nem economizando, eu estou investindo, porque isso a longo prazo também não deixa de ser um investimento, porque o imóvel valoriza, se ele tiver investimento bancário, também vai valorizar. Então, além da tranquilidade, né, da gente saber que vai ter lá, acontecer alguma coisa, a nossa família vai estar protegida, não vai ter que se preocupar em passar por inventário em outro país, em pagar imposto em outro país. Às vezes não tem um capital disponível, tem que se desfazer de algum investimento, de algum imóvel para poder pagar esse imposto. É uma série de coisas que você consegue economizar com essa estruturação. Então, além do operacional, a gente também tem esse departamento internacional, que eu também auxilio, né? Também faço a direção dele. Temos uma equipe altamente preparada, disponível para atender todas as pessoas. Então, como a Carol falou, hoje a gente tem uma solução completa para o cliente, tanto os residentes, quanto os não residentes, quanto que estão naquele limbo, né? Vindo para cá e se preparando para se mudar. Obrigado, pessoal. Aproveitem bastante. Um ótimo dia para todos e um bom final de semana, né? Que graças a Deus hoje é quinta-feira. Obrigada. Temos muitas perguntas aqui, eu vou filtrar. Somos 2.800 pessoas ao vivo e as perguntas estão bombando. Então, vou tentar filtrar e depois, para vocês aí de casa, a gente vê se entra em contato com a Carol e com a Larson, que ela vai poder responder as perguntas que a gente não vai conseguir responder hoje. Vamos lá. Como a Carol pode ajudar a planejar a sucessão empresarial nos Estados Unidos sobre a perspectiva tributária? Bom, isso é o que a gente mais faz. E lembrando que a gente não atende só o lado dos Estados Unidos, a gente atende o lado dos Estados Unidos, Brasil e Europa, né? A gente tem profissionais que estão super integrados com a nossa equipe em todos esses países. Sobre a parte do tributário patrimonial, o que a gente pode criar hoje, nós somos especialistas em offshores e trusts. Então, normalmente, a melhor estrutura hoje que pode ser criada para uma blindagem no Brasil
e esta mesma blindagem refletir aqui nos Estados Unidos é através de offshore trusts. Então, a Larson está extremamente preparada, com uma equipe de contadores profissionais, pessoas que trabalham com economia, com finanças, que podem assessorar e fazer com que a validação de todo esse planejamento seja realmente uma coisa eficiente e aquilo que o cliente esteja buscando. Obrigada. Estão perguntando aqui também, existem acordos de dupla tributação entre Brasil e Estados Unidos? Eu gostaria. Não existe um dos poucos países os quais os Estados Unidos não tem acordo é o Brasil. Existe acordo de compensação, ou seja, como eu disse no início, aqueles que são empresários no Brasil e recebem dividendos, quando os dividendos são pagos na pessoa física, não tem nada o que compensar. Mas existem outras eleições e estratégias que podem ser usadas, as quais a gente consegue compensar indiretamente o imposto que foi pago pela empresa, ou pela holding, ou por outra entidade. Então, não existe acordo, mas existe compensação. Obrigada, Carol. A gente tem tempo para mais uma perguntinha. E a Camila pergunta, como a mudança nas políticas fiscais americanas poderia impactar uma empresa brasileira já estabelecida nos Estados Unidos? Tudo depende. Se uma empresa brasileira estabelecida nos Estados Unidos, ela tem um quadro societário formado por americanos, é bem provável que ela seja uma CFC, que é uma empresa controlada por residentes. Então, o maior impacto, aquilo que eu disse no início, esta empresa tendo resultados no Brasil, mesmo não distribuindo ou repatriando para os Estados Unidos, esses lucros serão tributados aqui. Então, é aí, mais uma vez, onde entra a parte do planejamento tributário, que ele é essencial para que você minimize esse impacto. Carol, muito obrigada por toda a informação que você trouxe para a gente.